Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Colaborativo, nosso podcast do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Hoje aqui nós estamos aqui com pessoas maravilhosas para discutir um tema super especial e acho que um tema que está cada vez mais presente nas nossas práticas profissionais, né? Que é o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na prática, né, do direito de família e empresarial, né? Nós vamos conversar um pouquinho para saber como que essas ferramentas estão impactando o nosso dia a dia e também para tentar entender um pouquinho quais são os desafios, né, que essas ferramentas nos impõem. E nada melhor do que, para conversar sobre esse tema, do que ter aqui as nossas duas queridíssimas e super especialistas aqui, Renata Ferrara e Dora Award, para falar que são as criadoras do aplicativo Os Nossos, né, que também é uma plataforma inovadora que está ajudando muitos casais a se reorganizarem nesse período pós-divórcio, né? Eu mesma tenho sido uma incentivadora do uso do aplicativo, porque eu acho que realmente pode facilitar muito a vida de muitos casais ali, especialmente nesse período pós-divórcio em que às vezes a comunicação ainda ainda não está como deveria estar e realmente facilita bastante, né? A Renata Ferrara é advogada, ela atua de sessões, é uma super entusiasta das práticas colaborativas, está aqui conosco no nosso instituto aqui já há bastante tempo, né? E é sócia do app Os Nossos, né? A Dora é advogada, também bacharel em letras, é mediadora também, é julgadora em competições nacionais e internacionais de mediação, é autora e palestrante, mediadora também certificada pelo ICFML, é sócia na UAD de Gestão de Conflitos e fundadora e CEO dos Nossos, né? E eu tenho aqui comigo a minha super parceira, amiga e conselheira do IBPC, ex-diretora, a Valda Almolin. E nós vamos aqui bater um papo com vocês sobre esse tema aí que eu acho que está cada vez mais presente nas nossas vidas. Eu tenho me deparado com a necessidade e pensando como essas ferramentas podem nos ajudar, né? Desde facilitar as nossas vidas, mas como podem ajudar os nossos clientes, sabe? Me deparei com situações em que e aí o aplicativo de vocês veio justamente nesse contexto, de como a gente pode tentar minimizar os conflitos, né, com o uso dessas tecnologias. E aí eu pergunto a vocês, o que inspirou vocês a criar os nossos, né? Bom, essa pergunta é para a Dora, porque é importante dizer, né? Bom dia a todos. Bom dia. A idealizadora, a fundadora, a gestora e mãe desse aplicativo é a Dora. Então, acho que ninguém melhor do que ela para contar para a gente essa inspiração. Obrigada, Renata. Bom dia, Alessandra, Val. Obrigada pelo convite. Eu tive a ideia do aplicativo a partir da experiência da mediação. Eu digo que o aplicativo ele é o meu quarto filho e filho da mediação também, porque as questões que vêm para a mediação muitas vezes são questões do dia a dia da família, né? E que eu observava e ainda observo as pessoas judicializando essas questões que poderiam ser resolvidas entre elas, mas por falta de ferramentas, muitas vezes são levadas ao Poder Judiciário, porque as pessoas não sabem por onde, como ter uma ajuda para resolver. Então, essa foi a maior inspiração. Perdão. São as questões do dia a dia que eu acredito que podem ser respondidas e resolvidas com autonomia entre o casal. E são coisas que, na verdade, no meu ponto de vista, não justificam mover a máquina do judiciário, que, na verdade, hoje mal se move, né? Está parada de tanta demanda que tem nas varas de família. Então, eu tinha um ideal, né? E tenho realizado ele no sentido de trazer soluções que alcancem muitas pessoas.
porque eu digo, né, a mediação é maravilhosa, mas quantas pessoas têm acesso à mediação, né? Mesmo quando eu atuava full-time como mediadora, quantos casais eu sou capaz de atender? É um número limitado, assim como outros mediadores, né, e câmaras de mediação. Então, eu tinha essa busca, eu pensava, a gente precisa de uma solução que muitas pessoas possam usar, que seja escalável, né? O judiciário não dá conta, e nem deve dar conta, no meu ponto de vista, dessas questões do dia a dia. Eu sempre falo que o judiciário deve ter um caráter residual para questões que envolvem violência, por exemplo, questões que precisam realmente ser judicializadas. Então, o objetivo era que fosse uma solução, e na verdade que escale, que atenda milhares, milhões de pessoas, e que resolva essas questões familiares, de organização, de rotina e de comunicação entre os adultos, né? Eu acho que a gente tem que dar ferramentas e ajudar as famílias a terem autonomia e deixar o judiciário como uma opção nos casos em que realmente ele deve intervir. Quer completar? Quero só dizer que, no meu caso, eu não tenho filhos, né? Eu sou filha de pais separados, mas eu não tenho filhos. E um dia eu estava numa questão pessoal com relação à vacina dos cachorros. Então, assim, a Teca, minha esposa, falou: eu perguntei, né? Os cachorros não tomaram vacina. E ela me disse: mas você não deu? Eu falei: eu não, você também não. Tá? Imediatamente eu fui na internet, eu falei: deve ter um aplicativo para ajudar a organizar as informações e ajudar a cuidar de coisas que a gente cuida conjunto, coisas cachorro naquela época, né? Não achei nada e eu fiquei com essa coisa, eu falei: gente, precisava criar uma coisa assim. Aí isso era pandemia, né? E conversando depois com a Dora, em algum momento a gente se encontrou e ela contou do projeto que ela estava gestando, que era os nossos. E eu achei incrível. Aí eu achei incrível e eu comecei a dar palpite, assim, muito de forma intrometida. Ai, Dora, aqui eu acho isso, aquilo, não sei o que. Blá. Aí eu falei: olha, eu acho que eu estou me metendo muito. Você pode contar comigo, mas um dia, se você quiser ter sócios, você pode falar comigo. E aí, mais ou menos assim também foi com a Lu Grimber Valverde, que Valverde Grimber, nunca lembro a ordem correta, que também teve essa mesma. O projeto é tão apaixonante, o aplicativo é tão apaixonante, que nós nos envolvemos e nos tornamos aí, no início, né, sócias da Dora, mas depois que a coisa já tinha se desenvolvido e sido criado. Mas eu acho que você falou da comunicação, Ale, e a Dora falou também que era isso que ela via, nessa dor dos clientes na mediação, e o aplicativo me parece uma ferramenta muito efetiva nessa ajuda, e aí depois a gente tem aí o que da inteligência artificial também no tema da conversa, e como isso também ajuda o aplicativo, como isso também melhora essa ferramenta. Mas, enfim, só dando esse fecho de como foi para mim o contato com o aplicativo e por que me apaixonou tanto. Eu queria só completar, esqueci de falar uma coisa importante, é que a segunda dor que eu observava nas mediações, além da dor dos clientes, de precisar resolver as coisas, a rotina, e não ter muito por onde, como os advogados atuavam e atuam nessas questões que não são jurídicas, muitas vezes. E eu sempre ficava pensando, as minhas amigas advogadas, a Renata e outras, estudaram tanto, não é para mandar o WhatsApp para ex-marido para avisar que vai atrasar para buscar na escola. Né? Isso não deve estar no escopo dos advogados, mas a gente sabe que advogado de família acaba fazendo isso, mas não é o ideal da profissão, né? Eu falo, o ideal é a gente aproveitar o brilhantismo da Renata para fazer recurso no STJ e não para ficar organizando a vida dos clientes. Então, eu também tinha esse objetivo de tirar dos advogados a questão da rotina, porque o que é jurídico eles precisam e vão cuidar, mas essas questões do dia a dia que não são jurídicas ocupam o espaço deles, o tempo, né? E, na verdade, às vezes nem são remunerados, dependendo do regime de contratação, por esse trabalho de filtro, gestão, né? De gestão familiar.
E como que esse aplicativo funciona especificamente, assim, né? Para quem está nos ouvindo, que nunca teve acesso, como ele funciona? Se está tendo uma boa aceitação por parte enfim, da sociedade em geral, sabe? Se tem um público que tá mais, que adere mais a uma idade, que tem uma adesão maior. Vocês têm esses dados, assim? Temos sim, Alessandra. Olha, hoje a nossa base tem 10 mil clientes que já usaram o aplicativo. Alguns ainda usam, outros deixam de usar. Por quê? Porque o aplicativo, ele tem... o ideal é que você entra, faz um cadastro, cria uma conta, registra ali os seus filhos e você convida, né, o pai e a mãe dos seus filhos para usar o aplicativo com você. É o que a gente chama de um aplicativo relacional, né? A pessoa está lá conectada com você para fazer a gestão dos filhos. A gente tem um modo solo também, em que se a pessoa não se conecta com a outra, ela pode usar sozinha, fica ali, funciona como um diário de registros, mas o ideal é que ela se conecte. E essa conexão é um ponto delicado. Então, a pessoa... você até perguntou, assim, a questão da época, né? Assim, as pessoas, se elas estão com muita raiva logo após a separação, o divórcio, nem sempre elas estão prontas para se comunicar e para se conectar com outra pessoa no aplicativo, né? Porque ela manda um convite, o convite é por WhatsApp, é uma coisa que está pronta ali, mas para o outro se conectar com ela e a partir dali fazer a gestão da família. Então, assim, o aplicativo, as pessoas se apaixonam pelo aplicativo e muitas baixam o aplicativo, criam a conta, colocam os filhos. Acontece um movimento também das pessoas se conectarem, aí o casal briga, um sai, o outro fica, depois o outro volta. Isso a gente observa também, porque essas idas e vindas fazem parte da relação pós-divórcio, né? Momentos melhores, momentos piores. Mas tudo que está no aplicativo, eu criei com uma filosofia de que as pessoas sejam adultas e maduras, e nem sempre isso acontece. Então, a gente espera, né, por exemplo, as mensagens que você manda pelo aplicativo, elas não podem ser editadas. E elas não podem ser apagadas. Então, se a pessoa escreve, ela precisa se responsabilizar por aquilo. E às vezes eu tenho a impressão que esse mundo adulto que eu estou querendo, nem sempre as pessoas estão prontas para ele. Então, mas assim, o nosso público só cresce. A gente implementou upload de documentos que era um pedido dos clientes, para as pessoas terem acesso a documentos dos filhos, etc. Agora a gente está implementando o PDF de conversas com assinatura digital. Então, para que as pessoas, às vezes elas querem comprovar o que foi conversado ali, né? Então, ele está sempre com melhorias, sempre com novidades. Mas ele também depende de uma maturidade dos casais que estão ali fazendo a gestão dos seus filhos. Dora, oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Desculpa, só a Rê está pedindo para... Ela caiu, né? A Rê caiu. Não sei se a... Para colocá-la novamente. Voltou. Eu estava no bastidor, porque eu achei que tinha um barulho aqui na minha vizinhança, e aí eu fui tentar tirar só o microfone e acabei indo para o bastidor, mas agora voltei e agora... de volta. Agora já aprendi aqui. Eu gostei muito da tua fala com relação ao aplicativo pensado para pessoas adultas e maduras, né? Quase como as teorias dos economistas, que eles sempre pensam pessoas racionais no mundo, né? A teoria econômica sempre vai funcionar, porque essa é a base, né? Como se a gente não tivesse emoções, né? Acho que eu vou fazer economia da próxima vez. É um pensamento, mas, né, no fim acaba que Perfeito. Nem sempre certinho é ótimo, né? Tanto eu acho que Desculpa, eu acho que eu espero muito essa racionalidade e nem sempre ela está presente. Mas é natural. Tem inclusive um livro que chama Previsivelmente Irracional. A gente até estudou no grupo de estudos esse livro. Foi um economista que sugeriu para a gente, porque no fim do dia a gente é previsivelmente irracional, até para pensar as questões financeiras. Mas eu fiquei pensando, te ouvindo, nas travas, assim, né? Você já antecipou um pouco isso, né? Entra um casal, sai outro casal, né? Eu tinha duas perguntas para você, né? Como se... Pensando que o aplicativo é relacional e que tem que ver com rotina, organização, você na sua prática
encontra casais ou pessoas desorganizadas que conseguem se organizar, porque tem isso, né? O aplicativo consegue pelo menos dar esse start, né? Porque é o que chega para nós, né? Pessoas completamente desorganizadas e não sabem por onde começar e por onde ir, né? Essa é uma pergunta. E a outra, quando você fala que tem solo ou casal, vocês também têm, ou já pensaram, se não usei a plataforma de vocês ainda, eu sempre recomendo, meus clientes elogiam, mas eu mesma não usei, porque, enfim, né, deveria para testar, né, para poder ajudar a recomendar mais, para ajudar até nas dificuldades. Vocês já pensaram em um módulo negocial do momento em que a gente está negociando no divórcio? Porque a gente pede um monte de informação, pede um monte de planilha, a gente pede um monte de coisa que acontece no meio da negociação do divórcio, né? Um módulo que seria até para que o advogado, então, tivesse como um terceiro envolvido nisso, né? Porque é uma ferramenta importante, não sei, só para vocês pensarem. Claro. É uma pergunta, né? Sim. E isso, assim, como é que a gente lida com as resistências, né? Tem um passo a passo, porque a pessoa desorganizada está desorganizada mentalmente e na vida, como é que faz, né? Só para jogar pimenta. Joia. Até então, complementando ali o que a Val está falando, porque eu, em várias ocasiões que eu indiquei o aplicativo, eu encontrei resistência de clientes que são desorganizados, né? E aí, e para mim parecia tão lógico, assim, algo que você ter ali Você está travando um pouquinho, Ali, para mim, não sei se para você. Que um pudesse compartilhar com outras informações necessárias. Sem aquela briga do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp hoje em dia virou uma ferramenta de desgaste, muitas vezes de desgaste, né, dos casais, né? Então o aplicativo poderia ser isso, mas tem essa coisa assim da pessoa desorganizada e como que faz, né? Fiquei até pensando se em mecanismos, se vocês têm ali um tutorial para ensinar essas pessoas a usar o aplicativo, sabe, para facilitar a vida dessas pessoas que estão nesse momento delicado, né? E que talvez bem longe do que tivesse, né? Joia. Olha, sobre organização, o aplicativo ajuda muito as pessoas a se organizarem. O que acontece, às vezes, no começo, é que a pessoa, às vezes, demora um pouquinho para entender a lógica do app. Mas a gente tem tutorial, a gente tem vídeo e a gente tem um suporte no WhatsApp que está dentro do aplicativo, que a pessoa entra ali e entra no nosso WhatsApp de suporte, a gente responde super rápido e orienta. Então, quando a pessoa precisa de orientação, ela recebe, mas todo mundo consegue se organizar pelo aplicativo. Assim, ninguém nunca, pelo menos nunca chegou para a gente uma queixa de um cliente que não conseguiu. Porque, enfim, as funcionalidades do aplicativo, elas foram tiradas exatamente das dores que eu mais escutava na mediação. Então, fica bem didático. Eu sei o que as pessoas precisam resolver. E elas estão ali na home já, quando a pessoa abre o app, né? Tá bem claro. Mas, claro, às vezes tem uma dificuldade de navegação que a gente ajuda, mas a pessoa precisa querer se organizar, claro. Mas é muito intuitivo, né? E o celular é uma coisa assim, tá todo mundo com o celular na mão quase o dia inteiro. Então, se ela não se organizar por lá, não sei por onde vai ser, né? Porque o digital é o que domina a vida da gente hoje em dia, né? Sobre a pergunta da Val, do advogado, da negociação, a gente tem isso no nosso, que a gente chama de backlog, que é onde ficam guardadas as ideias para um dia serem implementadas, mas a gente está amadurecendo essa ideia com muito cuidado. A gente traz o advogado para o aplicativo, tem uma ideia dele vir, mas dele só observar os clientes, dele não interferir, porque assim, não adianta o digital reproduzir a lógica que acontece fora. A gente precisa trazer uma coisa que seja melhor. A ferramenta tem que ser melhor do que o que já existe, né? Grupo de WhatsApp em que as pessoas discutem e se bloqueiam, isso já existe. Precisa fazer uma coisa mais produtiva que isso. Então, a gente está amadurecendo essa ideia de como trazer o advogado, é uma questão que já me apresentaram, outras pessoas já perguntaram, para desenvolver um modelo que faça sentido, que ajude, mas eu não quero devolver para o advogado o problema que eu quis tirar dele.
Eu quero dar autonomia para os clientes. Mas, às vezes, com o advogado perto, o cliente se comporta melhor, vamos dizer assim. Então, é um jogo aí de várias sutilezas, né? O advogado está acompanhando, mas eu quero que o cliente tenha autonomia para resolver dentro de casa as questões. Então, assim, é uma ideia que está sendo amadurecida, que está no nosso planejamento, mas ela não tá ainda totalmente desenhada. Como que o advogado pode estar no aplicativo? A gente pensou também em fazer um outro app, que seria os nossos clientes, que seria esse campo de negociação. Enfim, tem várias ideias sobre isso, todas sendo cozinhadas e muito bem pensadas. A gente não pode colocar qualquer coisa no mercado, a gente tem que ser responsável. Então, a gente vai amadurecendo. Fala, Rê. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que quando a Dora fala, né? Pensado pessoas adultas, maduras e tal, que não estão no seu melhor momento, mas porque de fato nós somos adultos, a gente pode não agir como adultos, mas de pessoas que querem agir e que tem um pontinho de reconhecimento de assim, do jeito que tá, não dá para ficar, né? Como começo de qualquer coisa que vai melhorar no futuro, ele exige mudança de comportamento. Ele exige você remoer e se perceber equivocado nas coisas que você está fazendo. Então, a pessoa precisa entender, acho que quando passa a utilizar o aplicativo ou qualquer ferramenta assim, que ela é protagonista dessa história, né? Não é o aplicativo que vai como mágica resolver alguma coisa que ela não se envolva. Então, ela precisa se assenhorear e tomar para si as rédeas dessa situação e vai receber ali um caminho de como eu posso fazer melhor, né? Até com sugestão de essa palavra não é boa, ou não faça assim, como uma muleta que, ao passar do tempo, ela deixa de lado. E a ideia, e o que a Dora falou, né? A ideia não é trazer o advogado como uma muleta também, porque uma das coisas que o advogado precisa se preocupar ao longo do atendimento eu não vou estar aí para sempre. Se eu, tudo bem, posso agir como um bombeiro no momento em que o fogo está lá queimando a floresta, ok. Mas às vezes o fogo tem que queimar um pouco para as pessoas até entenderem que o fogo arde, que o fogo destrói, que eles precisam cuidar para esse fogo não tomar conta da floresta inteira, porque senão você vai estar sempre como um guarda ali que não deixa nenhuma chama acender e as pessoas passam pelo processo sem aprender a lidar com isso depois quando o advogado não tiver. Então, é bacana também é quase como se fosse um container ali onde eles vão vão aprender, né? Então, acho que era só isso que eu queria dizer, que assim, não é só para pessoas perfeitas, né? Então eu já sei me como. Não, é para pessoas que entendem que a comunicação não tá boa, daquele jeito não dá para ficar, mas estou afim de mudar, porque também não é para todo mundo. Tem as pessoas que estão tão maravilhosas que nem precisam disso, tem as pessoas que nem conseguem alcançar o que o aplicativo pode trazer de bom, e tudo bem. Ok, tem um momento da vida das pessoas e tudo bem não ser para todo mundo, né? É isso. Eu estava até olhando assim, porque eu baixei o aplicativo para eu poder indicar para os clientes, né? Até chamei meu marido para convite, assim, eu achei bacana para falar para as pessoas ali, porque a gente tem eu acho que Acho que a Ale está pausando um pouco, travando um pouco. Tá travando bastantinho, Ali. É o meu, né? Sim. Enfim, a gente tem ali um ícone de despesas, né, em que a gente lança. Alô? Vocês estão ouvindo? Uhum. Sim. Tá. Que você pode lançar mão ali, principalmente muitos dos na rua, né? Lança ali as despesas, você tem a G, que eu acho bem bacana, você vai ter realmente assim, uma coisa assim de você deixar transparente pro
para outra parte, né, para o outro envolvido, né? Você tem as decisões, até a gente teve uma questão ali, um cliente que tinha umas questões assim, rotinas do sono, como que deveria ser, rotinas de higiene, então você cria os links ali para facilitar. Então, assim, o outro já sabe como funcionou, sabe que horas que dormiu, só... e fico pensando que isso pode ajudar realmente a promover uma corresponsabilidade, né? Mas é uma ferramenta, né? Ela não tem como substituir o diálogo humano, né? Ela. Sim. Teve uma coisa que eu fiz questão de colocar, é que as pessoas precisam resolver esses problemas, e tem gente que quer resolver conversando, seja, pode ser digitalmente, mas enfim, né? Se comunicando com a outra pessoa, e tem gente que só gosta de responder sim ou não. E o aplicativo, em todo ele, você tem essas duas opções. Quando chega uma demanda para você, um pedido, né, da outra pessoa, você pode só concordar ou discordar, e você tem um campo para escrever. Então, se você quer falar sobre o assunto, você escreve. Se você não está afim de falar, você só concorda ou discorda daquele pedido que a pessoa fez. Porque aí a gente atende o maior número de pessoas, dependendo do perfil, se é uma pessoa que quer conversar mais ou não. E eu queria só comentar, tem uma coisa que a Val falou da resistência, né? A resistência é o ponto mais complexo dessa história toda, porque fazer coisas junto com a outra pessoa, que na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria é um ex-marido, uma ex-esposa, é uma decisão que não é simples, mesmo que a gente saiba que é em prol dos filhos, pela família, tem um bem maior aí, que são as crianças e os adolescentes. Mas é difícil, às vezes, as pessoas conseguirem enxergar isso, então elas têm uma resistência, sim, em decidir conjuntamente, né? Eu até falo, a guarda compartilhada, eu pus essa funcionalidade de decisões dentro do aplicativo, porque a guarda compartilhada, a Renata pode falar disso muito melhor do que eu, pressupõe decisões conjuntas, né? E as pessoas, o que eu vejo muito na mediação, é que elas brigam, não é porque elas discordam sobre a decisão, é porque uma decide sozinha e a outra só é comunicada. Esse é o maior problema. Muitas vezes elas concordam sobre o regime do sono, como vocês estavam falando, ou da alimentação. Mas o fato de uma decidir e chegar à decisão pronta para a outra é onde o conflito escala. Então, essa é uma funcionalidade que eu coloquei para tentar ajudar as pessoas a decidir conjuntamente. Isso alivia para todo mundo, né? Fica mais leve a maternidade, a paternidade, quando a pessoa ajuda a gente a pensar junto e exercer a guarda compartilhada efetivamente, né? A guarda compartilhada não pode ser uma coisa pro forma, né? Maravilhoso, hein? Esse ponto. E eu vou dizer assim, ainda que não fosse guarda compartilhada, né, essa questão do cuidado, ela é inerente ao poder familiar. Então, as pessoas também às vezes acham que, eu não quero a guarda compartilhada porque justamente eu não quero compartilhar decisões. Na verdade, você vai compartilhar decisões por conta do poder familiar, né? A questão que a guarda compartilhada trouxe para a gente, e eu durante muito tempo achei que ela era desnecessária, porque eu falei, isso já está no poder familiar, até que num evento tinha alguns pais, e eles falaram, ela já está no poder familiar, mas na prática ele é completamente esvaziado para aquele que não tem o título, né? E aí como isso psicologicamente, didaticamente, filosoficamente faz diferença, você se achar numa posição inferior à do outro. Quando eu digo os dois têm a guarda compartilhada, parece que você convoca as pessoas para agirem em conjunto, parece que elas estão mais atentos e mais alertas, ainda que não queiram ou não gostem, né? E aí tem o outro lado, que as pessoas também acham que, então tem que decidir tudo, assim, se vai tomar banho às 7 ou às 8, ou se vai, sabe, e aí é difícil para o advogado essa ajuda também, porque assim, você tem decisões que são amplas, que são grandes, que são profundas, que exigem uma reflexão, que precisam de tempo para decidir. Você tem coisas que são básicas, que assim, então a criança tem que dormir em média 8 horas, 10 horas, sei lá, X horas. Então vamos combinar ali uma margem para dormir entre 7 e 8 e tal. E tem coisas que você vai decidir no dia a dia
que não dá tempo de você ligar para o outro, que não dá tempo de você... Não dá para tudo. E aí as pessoas também precisam entender que tem coisas que o outro vai decidir sozinho, que você vai decidir sozinho, mas que não ferem, né, a parentalidade de ninguém, porque também tem pessoas muito sensíveis. Então, assim, comeu 3 morangos e não 2, não me participou, né? E aí tem uma coisa muito interessante que era assim, até imagina, né? Trabalho com isso, estou muito envolvida, mas como tem coisas que são muito sutis, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, uma mãe tinha mudado de cidade com uma filhinha pequena, de 1 ano e pouco, e aí ela manda para o pai uma coisa dizendo assim: escolhi aqui 3 escolas nessa nova cidade, uma delas para nossa filha frequentar. Qual delas, quero que você me ajude a escolher qual delas. À primeira vista, parece uma coisa assim, nossa, que bacana, né? Mandou 3 opções. Mas a decisão anterior, que era, está na hora da nossa filha ir para a escola? A nossa filha vai ir para a escola com 1 ano e meio? Em que momento ela vai? E que tipo de escola? É uma decisão anterior que precisava ter sido conversada. Então, quando eu pego e digo assim, vou pôr nossa filha na escola, me ajuda a escolher entre uma dessas, parece que você está trazendo o outro para a decisão, mas você não está. Na essência, você não está. Então, são essas sutilezas também que as pessoas, acho que com o treino da conversa, porque tudo é treino também, começam a perceber que é mais profundo do que o que parece, assim, né? Do que o que aparenta. Né? Desculpa, Renata, não sei se você terminou, mas eu estou ouvindo. Tem casais que no divórcio rola um aprendizado, tem outros que um desaprendizado total do que é ser pai, né? A gente tem que pegar na mão e dizer, pera, tem decisões que você pode tomar. Você sabe, como pai e mãe, tempo de banho, tempo de dormir, enfim, né? É maluco isso. Mas eu queria direcionar um pouquinho para o nosso tema aqui, né? Também, que é também além de a gente conversar sobre o aplicativo, que você até comentou, né? Como é que a IA melhora a ferramenta de vocês e tem melhorado, como vocês têm visto isso, né? E para a gente ir entrando nesse campo que tem um lado da humanidade maravilhado, né? Que está aí maravilhado, tem um outro lado da humanidade que está apavorado e tem um pessoal no meio pensando para onde a gente vai, né? Tem uma coisa assim meio, né? Acho que a humanidade está assim. Eu estou meio no meio, assim, gosto muito, mas boto isso me lembra quando não quando a internet surgiu, porque isso é muito amplo, né? Mas quando os mecanismos de busca na internet surgiram, né? Por exemplo, o Google, e aí todo mundo fala, nossa, meu Deus, e agora? É o Google que vai responder, é o Google que vai dizer. E, bom, enfim, quem incorporou isso ao uso cresceu e quem não incorporou ficou para trás, né? E eu acho que é um pouco assim, né? Ela já está aí, né? A questão é como que a gente lida com isso. E que uso a gente faz isso, né? Que eu sempre trago isso. Seja qual for a ferramenta, seja qual for a tecnologia, ela está a serviço da gente, né? Não é o contrário. Ela tem que fazer a gente trabalhar melhor ou trabalhar menos, ou entregar um resultado melhor. Ela tem que sempre acrescentar. A gente não pode se acomodar achando que ela vai fazer as coisas e a gente não, né? Eu falo que é a inteligência artificial também, e a inteligência artificial, e é também a nossa, porque é a gente que faz a inteligência artificial, na verdade, né? Ela anda sozinha, mas a gente que programa ela, né? A gente que constrói ela. Agora, respondendo... Tem um amigo que diz que não é inteligência e não é artificial, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que ela não é só artificial, porque tem um humano que está programando ela, mas ela é bem inteligente. Se o humano for para programar também, se ele não for para programar, vai ser uma porcaria. Mas respondendo um pouco essa pergunta, a IA, assim, ela está com a gente, com aplicativos nossos, em N escopos, né? A IA hoje já faz código do software, então os nossos desenvolvedores também desenvolvem por IA, ela ajuda muito. A gente faz tela de aplicativo por IA, a gente faz layout por IA, essa coisa do PDF que eu falei que vai ter, né, o PDF de conversas, a IA que gerou
o layout de como vai ser esse PDF. Então, como ferramenta de trabalho para desenvolvimento do software, ela já está incorporada há muito tempo. Tem até uma brincadeira que a gente faz, porque IA é um nome genérico, né? E você tem várias soluções de IA, né? Tem o ChatGPT e tem outros. E eu costumo usar mais o ChatGPT, e o Maurício, que é o nosso CTO, ele usa muito uma que chama Claude. Então, a gente fica disputando quem dá a melhor resposta, se é o GPT ou se é a Claude. Então, quando tem uma questão, eu ponho a resposta do GPT, ela põe a resposta da Claude, e a gente fica ali vendo qual foi mais inteligente para responder. Então, em termos de tecnologia, desenvolvimento de software, isso, quem está fazendo código sem usar IA, está trabalhando o triplo da gente, com certeza. Hoje, a velocidade do desenvolvimento é muito maior por causa da IA. Agora, pensando para os clientes, para quem usa as ferramentas, para as famílias, como que isso chega? Na verdade, hoje, o que eu fiquei pensando, né, há um tempo atrás, o aplicativo já não é suficiente. As pessoas têm questões subjetivas que falta lugares para elas perguntarem e para elas terem orientação. Não é orientação jurídica, mas são questões do dia a dia que também não são práticas, como qual é o horário que vai buscar o filho na escola. E aí eu falei, a gente tem aqui um campo que está pouco respondido e pouco atendido. E aí a gente está criando, ainda não está lançada, né, Renata? A gente está em testes, mas eu já posso contar, porque o produto já existe, que é uma IA que chama Sofia, do aplicativo Os Nossos. Então, ao invés de você entrar no aplicativo, você entra no WhatsApp, que quando for lançado a gente vai divulgar o número, e esse número de WhatsApp, ele tem duas funções, ele tem um agente por trás, que é uma inteligência artificial, e a Sofia, ela tem duas funções diferentes. Uma, ela substitui a navegação no aplicativo, que hoje em dia os aplicativos estão sumindo para dar lugar para os agentes de IA via WhatsApp, né? Isso é muito novo ainda, isso no Brasil quase não existe, a gente está assim, na inovação da inovação, né, Renata? Fazendo o que tem de mais moderno no mundo, sim, que é tirar a pessoa do aplicativo, trazê-la para o WhatsApp e por lá. Já existe banco para o WhatsApp, por exemplo. A Meg é um banco para o WhatsApp. Você não baixa mais o aplicativo. Você escreve, Meg, eu quero fazer um Pix, e ela faz. E Os Nossos vai ser assim, você entra na Sofia e fala, Sofia, eu preciso trocar o final de semana. E a Sofia troca o seu final de semana. Se você for no aplicativo, essa atualização vai estar lá. Mas se você não abrir o app, pelo WhatsApp, você resolveu o que você precisa. E a segunda função da IA é responder questões mais subjetivas dos clientes. Por exemplo, eu preciso mandar uma mensagem para o meu ex, mas eu estou com muita raiva. Se eu escrever do jeito que eu estou pensando, ele vai me bloquear, ele não vai responder e a gente vai brigar. Me ajuda? Aí a Sofia sugere uma mensagem, a pessoa escreve o que ela quer dizer, que seja mais delicada, que use comunicação não violenta e que seja propícia ao diálogo e à composição com a outra pessoa. E que aí tem uma coisa interessante, que eu vi a mensagem que a Marília colocou aqui embaixo, né? Que a IA responde o que o humano ensina a responder, né? Que aí a Dora estava me explicando também, porque ela é muito fera nessas coisas, que é o processo de treino da inteligência artificial, né? Não é que você cria um negócio e ele... Não, ele vai sendo treinado e os limites da onde ele vai buscar, do que parâmetros ele vai usar, a conferência, se ele respondeu de acordo com os parâmetros que você deu. Então, tudo isso é um humano que está fazendo, né? Quer dizer, na origem, no zero, é o humano que está fazendo. E aí é muito interessante porque você vê que é a inteligência artificial realizando aquele papel que era do advogado. E aí aqui eu acho que tem uma coisa que é bem legal, porque o advogado, você tem advogados que estão mais... que têm mais vocação para isso, que tem uma preocupação de te ajudar com uma resposta melhor, e você tem advogados que não conseguem alcançar isso porque tem um repertório diferente. Agora, a IA
treinada para fazer isso, ela terá um repertório adequado, independentemente do advogado. E num tempo muito mais curto, com uma capacidade de atender muito mais pessoas, como a Dora falou lá no início, né? Ainda que eu fosse uma advogada que só fizesse isso, ou seja, uma pessoa contratada para alguém para escrever, para ajudar a responder ou ajudar a se comunicar com o outro, tem uma limitação de quantas pessoas eu posso ajudar naquele dia. A inteligência não. Então, nesse ponto, isso é um exemplo claro de como a inteligência artificial pode impactar muito positivamente a gestão dos conflitos familiares, né? Essa coisa do treinamento, desculpa, só para complementar, que a Renata falou, é muito importante, porque se eu não treino essa Sofia, por exemplo, né, que é a nossa, o que acontece? Ela acaba sendo um lugar de busca como se fosse o Google, ou como se fosse qualquer sistema aberto, em que você faz uma pergunta e pode receber qualquer tipo de resposta, independente da qualidade, né? A diferença de você ter um agente treinado, e no caso, treinado por mim, por que por mim? Porque a gente seleciona os materiais, né, a literatura, que vai servir de base para a Sofia responder para as pessoas. Então, o que tem lá? Livro de comunicação não violenta, livros sobre diálogo e negociação, livros sobre mediação, artigos, todo tipo de material que traz a composição entre as pessoas e o acordo como objetivo final, né? Eu não estou lá para instigar que as pessoas briguem ou que as pessoas para escalar os conflitos, pelo contrário. Então, eu vou alimentar a nossa Sofia para que ela traga respostas, para que oriente as pessoas da melhor maneira, né? Até agora a gente está fazendo testes, né? A Sofia ainda não está lançada oficialmente, mas está em testes. Então, eu perguntei, por exemplo, outro dia, Sofia, eu preciso receber uma verba alimentar, né? Uma quantia em dinheiro do meu ex-marido, por exemplo, mas eu não quero judicializar isso. Que caminhos você me dá? Aí ela dá uma lista de respostas. Ela está em treinamento ainda, mas ela coloca, você pode negociar via advogado, se fazer um acordo, você pode chamar um mediador para isso, você pode, enfim, ela vai dando várias opções para a pessoa, e nesse caso me lembrou o que a Renata falou antes, que nem sempre o advogado dá essas múltiplas opções. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, dentre muitas outras coisas, né? A Renata sabe que eu tenho um mundo de ideias, mas é isso. Um estacionamento de ideias gigante, a Dora tem. E uma delas é perseguir um pouco isso, né? Será que para aquilo precisa judicializar realmente? Então, a Sofia também serve para democratizar essas outras opções, democratizar no sentido de contar para as pessoas que elas existem, porque ela não faz além disso, ela não vai advogar, ela não vai atender ninguém, mas ela responde dando diversas opções para a resolução aí dos conflitos, né, Renata? Isso é muito... Eu fiquei... Pode falar, Lê. Não, fiquei ouvindo vocês ali e eu vejo assim, o cuidado como vocês estão preparando a Sofia, né, para que ela saia ali com todo o cuidado, para que tenha, já tendo assim, a percepção do uso do aplicativo de vocês, que a gente está falando de pessoas em conflito, que estão ali com situações com filhos. Mas eu fico pensando que muita gente, assim, não é assim, claro que não é o caso de vocês, mas muitas pessoas, assim, vão fazer uso, não do de vocês, mas de outros, né, em situação de vulnerabilidade, e nem sempre a gente vai ter todo esse cuidado no aplicativo, né, com essas questões. E a gente pode entrar aí no campo de uma discriminação algorítmica, né, e que pode gerar mais danos, né, porque eu penso assim, eu não sou da geração super tecnológica, mas eu acho que a inteligência artificial e as ferramentas, elas estão aí para nos ajudar. E elas fazem realmente as coisas com muito mais agilidade, elas nos ajudam muito. Quando você coloca lá para fazer um texto, preciso mandar isso, com mais acolhimento, ela vai ajudar, mas nem sempre todo mundo vai usar da mesma forma, né? E aí a gente vai ter um problema, porque a gente não tem a figura do advogado ali, né? E aí ela vai pegar a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, talvez pegue uma informação que talvez não seja, que ela não tem, porque a gente vê que a informação a gente vai alimentando,
né? E aí a pessoa vai fazer uso daquilo, e isso é uma preocupação que eu tenho tido, como vai ser o uso disso, sabe? Pelas pessoas, né? Mas posso fazer um comentário ali? Anotei aqui o que você falou, né? Vamos ter um problema? Não, a gente já tem esse problema. Porque a gente já tem milhares, milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade sem advogado, sem No advogado Google. preparado, Então, quando você pega um exame que eu faço isso, e você olha o resultado e joga no Google, o Google já fala, você vai morrer em 48 horas, entendeu? Então, assim, eu não consigo alcançar como o uso disso poderia empiorar uma situação que já existe, né? Porque, assim, primeiro, ela não vai substituir um advogado. Então, numa situação judicial, eu vou lá para me orientar, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que estava até pensando sobre isso com a Dora ontem, né? Que, assim, todas as vezes que eu converso sobre inteligência artificial e direito de família, a gente sempre caminha para pensar assim, mas não vai ter aquele toque humano das decisões judiciais, dos juízes, né, do juiz. E aí eu fico pensando no meu dia a dia, cara, eu reclamo da falta disso o tempo inteiro nas decisões dos juízes. E aí eu fico pensando assim, cara, a gente está dizendo que a inteligência artificial não vai entregar alguma coisa que os humanos já não estão entregando. Então, até que ponto o judiciário, que é tão sobrecarregado, com juízes que estão também exaustos, né? É assim, a gente, o que a gente espera quando? E aí, acho que essa é uma reflexão, né? O que a gente espera quando a gente vai buscar a inteligência artificial dentro do direito de família? Ela como ferramenta, né? Não como o fim em si mesmo. Ela não vai ser seu advogado, ela não vai ser seu juiz. A gente, aqui no nosso escopo, a gente está falando da IA como ferramenta, e aí tem uma questão que pode ser visto ali como uma coisa final quando a pessoa entra no WhatsApp e recebe a pergunta que ela tem. Mas falando para o advogado, falando em sentido amplo, aquilo é uma ferramenta para algo maior. Aquilo que para o cliente foi satisfativo no primeiro momento, no ecossistema do direito de família, ele é uma ferramenta, né? A gente não está falando aqui da IA substituindo um juiz na vara de família, que eu acho que em algum momento isso pode até vir a acontecer, porque às vezes eu fico me pensando assim, bom, se essa sentença ou essa decisão que é dada por um juiz, eu busco uma essência de coisa humana que não vem. Você vê muitas vezes insensível, pouco atendendo, pouco olhando para o caso concreto, uma coisa corta e cola, corta e cola, corta e cola, feita por outras pessoas que não têm o preparo que o juiz deveria ter, enfim. Se uma inteligência artificial poderia me dar isso de uma forma mais rápida, bem treinada, né? Bem alimentada, se pode me dar isso de uma forma mais célere, mais rápida, mais previsível e bem ensinada de como aplicar aquela norma para o caso concreto, por que não? Tudo bem, não é disso que a gente está falando, mas avançando para uma reflexão do futuro, eu acho que a questão não seria sim ou não, mas é como fazer isso para não empeorar aquilo que já não está bom. Porque se a gente tivesse um judiciário, juízes maravilhosos, perfeitos, vocacionados, tal, ninguém estava pensando em fazer isso de uma outra forma para melhorar esse dia a dia, né? Então, Ali, voltando para a tua pergunta, né? A vulnerabilidade não é criada pela inteligência artificial, ela já existe, ela já está aí. As pessoas talvez já buscam, né, na internet as respostas. Eu acho que vai ajudar a pessoa a também a entender se eu quero chegar naquele ponto, eu quero resolver de uma forma, que caminhos eu tenho? Ou então, assim, tem uma situação de violência, procure o caminho X, procure a delegacia Y, procure o não sei o quê, procure a pessoa até entender aquilo que ela não consegue entender hoje, né? Estou falando assim, isso são as minhas reflexões, não é certo ou errado, mas é como eu penso. Eu acho que eu estava vendo aqui a Bela aqui do BPC nos convocando a pensar que daqui a pouco talvez o Instagram nos derrube, que ele tem um tempo certo, enfim, né?
Mas eu achei super interessante que vocês colocaram, fiquei muito pensando nessas questões subjetivas que a Sofia responderia, né, que é mais do que procedimento, né, eu penso assim, né, quando eu sempre ouço falar que a IA vai dar conta de tudo que é procedimental, tenho, tenho uma certa dúvida, porque ela é generativa, né, então é interessante pensar nisso. Mas, por outro lado, já existe. As pessoas fazem essas perguntas também para o Google, né? Fazem essas perguntas para as IAs genéricas, não especializadas. Não sei se esse é um termo correto para usar, mas eu tenho uma amiga que consulta o horóscopo, que coloca o sonho, ela tem o chat GPT pago, ela põe os sonhos dela, ela pede para ele interpretar os sonhos segundo Jung, segundo Freud, segundo, enfim, e as respostas são fantásticas, assim, né? Val, desculpa, as pessoas vão tanto na internet buscar respostas no campo do direito de família, que quando você quer que a sua resposta apareça no Google, você entra em leilão, né? São leilões de palavras. Eu já entrei várias vezes. E guarda compartilhada é uma das expressões mais caras que tem no leilão. Olá. Porque tem tanta gente buscando entender o que é guarda compartilhada no Google, não é nem com inteligência artificial, é no Google. Sim. Que é uma das expressões mais caras em leilão. Quer dizer, as pessoas estão buscando essa informação e estão recebendo todo tipo de qualidade de resposta, né? Isso está aí, então é para a gente pensar. A minha preocupação é quem vem, né? Porque quando o ChatGPT passou a fazer parte da minha vida, questões mais burocráticas, enfim, textos mais simples, eu comecei a partir dali, né? Não para o direito em si, mas para outras áreas da vida, né? Meu marido é síndico, tem aquelas cartas padrão, tem aquelas coisas assim. E em um dado momento eu comecei a me sentir um pouco preguiçosa para startar um texto, né? E eu sou uma pessoa amiga da palavra e do texto, isso me encanta, eu preciso desse desafio. Então eu dei um passo para trás nisso e pensei, não, isso aqui está ficando drogas pesadas para mim. Eu acho que eu preciso... Viciante. Eu não posso esquecer. Você pode pedir só para ele revisar o seu texto. Eu não preciso esquecer que meu cérebro precisa existir. Então, precisa existir, ele precisa ser exercitado, a nossa memória precisa ser exercitada. Então, a minha preocupação é com quem vem mais. A gente está estabelecido, imagino que... Gente, estou falando aqui dessas 4 pessoas, né? Agora 3, porque a Ali acabou de cair. Mas a gente tem um papel como família, como pais, como educadores, de seguir estimulando as pessoas a raciocinar, a pensar, e aquilo que vai nos diferenciar, que eu penso, que é saber fazer as perguntas, né? Que saber, não é mais, a gente passou uma vida inteira procurando as respostas, como dar a melhor resposta, como advogado é um consultor que vai dar respostas, enfim, né? Mas a gente agora precisa... Aprender a perguntar, né? Aprender a perguntar, aprender realmente para perguntar, aprender a perguntar, quanta coisa tem que estudar, né? Quanta coisa a gente tem que se informar, né? O Val, sobre o texto, desculpa, eu assim, ninguém vai me tirar o prazer de produzir o meu texto e depois a alegria de dar para o ChatGPT revisar. Então, assim, é uma dupla alegria agora. E ele corrige, ótimo. E ainda se dá o direito de dizer, eu não gostei do seu estilo, eu prefiro o meu, né? Eu não quero isso aqui para mim, isso está indo para um lugar que não é o meu caminho, né? Então, ter esse senso crítico, esse pensamento, acho maravilhoso, mas eu adoro as ferramentas todas, acho genial o cliente poder... Essa noite eu recebi 3 áudios da minha noite até as 3, de uma cliente chorando, exatamente por... pedi tal valor, ele não deu, ele foi grosseiro, ele foi estúpido, me printou as mensagens dele, vi as mensagens, não achei tanto isso, mas ela, né, o jeito que ela lê não é o mesmo jeito que eu leio, tem mais estudo, né? Quão genial seria uma Sofia para essa pessoa nessa madrugada, eu penso, né? Talvez ela tivesse dormido mais, talvez, enfim, ou para ele, que respondeu para ela, né? Uhum. Eu acho genial, eu queria, assim, são 12h54, a gente tentar conduzir para o final e pedir para vocês o que vocês deixam para o pessoal que está nos vendo agora ou o pessoal do futuro, né? O pessoal que vai nos ver no futuro, sobre a IA e os nossos, e o que vocês... Uma mensagem de esperança. Eu digo o seguinte, Val, né? Falando que você falou do aprender a perguntar, né? Da importância de fazer as perguntas certas. E aí eu acho que mais do que resolver, né, o aplicativo ou as ferramentas nessa linha poderiam ser encaradas como algo que te ensina a resolver.
né? Porque não é que ele vai resolver sozinho, ele vai te aprender a como manejar a sua fala, a sua escuta para resolver melhor, né? E aí esse é um caminho realmente de aprendizado, e acho que a inteligência artificial entra nisso, né? Nos ajudar a aprender a manejar a fala, a escuta, como organizar isso melhor. Eu acho que está dando um eco com alguém, e aí eu digo o seguinte: eu tenho duas coisas, só para fechar, né? Entusiasmo e esperança. A esperança, não perco jamais, o entusiasmo às vezes, então, dependendo do momento, eu perco o entusiasmo, mas hoje, com essa perspectiva da inteligência, eu acho que a gente precisa. Eu vivo esse momento com entusiasmo, com esperança, e acho que a gente precisa manter isso. Acho que estamos no caminho certo. Muito bom. Eu acho que a mensagem, Val, é assim, para as pessoas que estão aí nos conflitos familiares, né? Cada uma olhar para si e falar qual é a resistência que eu tenho dentro de mim, porque a resistência está dentro das pessoas. Então, se elas vencerem essas resistências para resolver as questões, tem várias ferramentas, não só os nossos e a Sofia, que ajuda na solução. Ferramentas e pessoas, profissionais para isso, mediadores, advogados, né? Então, as pessoas que estão aí no fim do casamento entenderem que a conjugalidade acaba, mas a parentalidade continua. Agora, qual é a minha resistência para querer manter uma parentalidade saudável com o fim da conjugalidade? Essa é a grande pergunta. E a hora que a pessoa passa pelas resistências dela e supera, ela vai usar aplicativos nossos, ela vai usar a Sofia, ela vai consultar um mediador, um advogado, ela vai usar tudo que tem à disposição, mas ela precisa querer e ela precisa não estar resistente a resolver as questões. É isso. Obrigada, Dora, Renata. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei o quanto essas ferramentas podem ajudar nós, profissionais colaborativos, sabe? Porque quando a gente se depara com conflitos, a gente precisa encontrar meios de ajudar nossos clientes a lidar com esses conflitos, e essas ferramentas, elas podem ajudar, e os nossos uma dessas ferramentas, existem outras. Agora, logo teremos a Sofia. Eu acho que são, para nós profissionais, tira aquele alívio, sabe? De a gente não precisar ficar às 10 da noite respondendo, mandando WhatsApp pro fulaninho lá, que vai ter um atraso de 5 minutos. A Sofia manda o WhatsApp para o outro, viu, Alessandra? Ela vai mandar. Você pede e ela manda, e ela fala com a outra pessoa, e você pode dormir, fica tranquila. Porque em breve. O advogado de direito de família, às vezes ele vira uma babá, né? Ele fica ali tendo que mediar ali aquelas situações assim que a gente pensa assim, por que eles não conseguem fazer isso? Mas o fato é que não conseguem, e a gente ter à nossa disposição esses recursos é fantástico, sabe? É fantástico. Então, parabéns ali pelo aplicativo de vocês. Acho que auxilia muito, tem auxiliado muito os casais. E obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, a gente que agradece pelo convite, gente. Um abraço para vocês, muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Beijos.